assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo, qual é o assunto do dia? Pois é, Bruno, Luciano, ouvinte, Belo Horizonte continua com bons assuntos aí pra gente discutir, mas queria trazer um assunto importantíssimo para a cidade aí, que foi ontem aprovado em primeiro turno na Câmara de Belo Horizonte, que é aquele projeto que envolve obras de macrodrenagem, na prática obras que evitam inundações, né, no período chuvoso. Mais de 100 milhões de dólares aí. Exatamente, 160 milhões de dólares, mais ou menos 900 milhões de reais. Foi aprovado em primeiro turno a contratação desse empréstimo, né? Junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, né? Não é o BID, não, é o BIRD, tem um R aí. Foi aprovado esse empréstimo e a gente tem que lembrar, e aí o pessoal comemorou, né? O prefeito comemorou, os vereadores e tal. A gente está dando essa notícia aqui que é importante para a cidade, mas tem uma outra maneira de ler essa notícia e é importante a gente falar isso. Na verdade, a gente pode ler essa notícia assim: depois de 2 anos de atraso, esse empréstimo foi aprovado. Vocês vão lembrar que na época o prefeito Alexandre Calil, em 2021, entrou com esse pedido, 2021 ou 2020, hein? Tô na dúvida aqui, depois vou confirmar. Mas acho que foi 2021. Ele entrou com esse pedido e teve 27 votos, precisava de 28. Mas havia oposição ali na Câmara, um vereador mudou o voto de última hora e ele ficou com 27 votos e esse projeto não foi aprovado. E na época o Calil até esbravejou, xingou os vereadores, falou para a população: agora quando tiver inundação já sabem quem culpar. E os vereadores falaram que não houve diálogo, que o projeto era vago, não tinha detalhes e tal, essa coisa toda. Mas se tratava de uma briga política, né? Pela falta de diálogo do Calil com a Câmara, os vereadores também querendo prejudicá-lo, não aprovaram o projeto na ocasião. O Calil ali era prefeito, ia ser candidato à reeleição, os vereadores, num ato também político, eleitoreiro ali, mas para desgastar o prefeito, não aprovaram um empréstimo, né? Olha que como a política às vezes é mesquinha e tacanha, né? Não aprovaram o projeto. Agora, como se nada tivesse acontecido, o mesmo projeto volta, agora apresentado pelo prefeito Fuad Noma, com as mesmas questões, as mesmas obras, o mesmo valor, e é aprovado por 40 dos vereadores que votaram. Apenas um vereador não votou. 40 dos vereadores votaram e aprovaram o projeto. O mesmo projeto, e agora está sendo exaltado. Então, na verdade, o que os vereadores fizeram, aí para quem mora na região de Venda Nova, pode buscar o nome dos vereadores que votaram contra, o que eles fizeram foi, lá na época, foi atrasar em 2 anos a contratação desse empréstimo. Já podia ter sido contratado, obras já poderiam estar sendo executadas com esse dinheiro, mas não. Fizeram uma jogada política, foram culpados por isso, falaram que não estavam sentindo o peso quando o projeto voltou. Só que com outro prefeito agora, Fuad Noma, o projeto foi aprovado. Isso é uma política ruim, né? Uma política pequena, tacanha, apesar de todos os problemas que o Calil tinha com a Câmara na época, e ele não tratava bem mesmo a Câmara dos Vereadores, havia falta de diálogo, ele tentava alguma imposição de alguns projetos, tudo isso era muito ruim também, mas nesse caso era um projeto lá na época importante, sabidamente importante. E foram feitos questionamentos, eu não vou citar aqui nomes de vereadores, mas se você buscar lá quem votou contra, né? Era a turma que era oposição a ele lá. Votou com supostos argumentos técnicos ou ausência de elementos técnicos no pedido e agora aprovaram com essa mesma questão, com o projeto da mesma forma, foi aprovado o projeto em primeiro turno e vai a segundo turno. Projeto importante para Belo Horizonte, volto a falar, 900 milhões de reais para serem contratados, um empréstimo para ser contratado para a realização de obras contra inundação. Mas fica aqui, né? Assim, depois eu vou levantar essa lista para cobrar nominalmente esses vereadores, né? Acho que eu não quero ser injusto aqui, porque eu não tô com esse nome de cabeça, não é porque eu quero omitir os nomes, não, porque eu não quero ser injusto e falar errado o nome de vereadores que na época votaram contra. Mas vale a pena aí fazer uma busca e cobrar, principalmente quem é dessa região, que na verdade eles não estavam preocupados com a população, nem com a questão dessas obras, não. A preocupação na época era causar um desgaste no prefeito Alexandre Calil. Conseguiram, porque o projeto não foi aprovado, mas também carregaram um desgaste com ele, junto à população daquela região. Agora corrigiram, mas a gente aqui tem que botar o dedo nessa ferida.
a manchete certa dessa notícia é: depois de 2 anos, vereadores voltam atrás e aprovam um projeto importante para Belo Horizonte. Projeto aí para obras de macrodrenagem, obras contra a inundação na região de Venda Nova. Importantíssimo ali, né? É região que costuma inundar. Então, são obras importantes que vão demorar, logicamente, para ficarem prontas. Vão contratar, o empréstimo foi autorizado agora, até pegar o empréstimo, fazer as obras. É um processo longo, né? É um processo demorado que já poderia estar em andamento. Então, pauta importante é para o morador de Belo Horizonte saber e entender o contexto das notícias, né? A gente está aqui também para isso, não só para informar, mas também para contextualizar, questionar, criticar e cobrar também a atuação, né, de políticos e de toda a sociedade envolvendo Belo Horizonte e Minas Gerais. Outro ponto importante, rapidamente, você falou do aeroporto Carlos Prates. Durante as manchetes, né, vereadora, deputada federal Grace Elias, do Avante, apresentou um projeto para adiar aí em 2 anos o fechamento do aeroporto Carlos Prates, logicamente atendendo aí o pleito, né, de muita gente que é contra o fechamento do aeroporto. Ela fez esse projeto para adiar em 2 anos e hoje também, importante falar, tem um protesto marcado para as 13 horas, protesto aí de pessoas contra o fechamento do aeroporto, principalmente funcionários do aeroporto vão estar presentes nesse protesto marcado para 13 horas, essa questão também sensível aí, envolvendo a cidade de Belo Horizonte e o fechamento do aeroporto Carlos Prates, marcado para o dia 1º de abril, ou seja, sem ser esse sábado, no outro sábado, marcado aí o fechamento do aeroporto Carlos Prates. Vamos ver na prática como isso vai funcionar, mas a pressão está grande e crescendo, e agora chega até a Câmara dos Deputados sob forma de projeto para o adiamento em 2 anos do fechamento deste aeroporto. É isso, Bruno, Luciana.